Olá, boa tarde a todos que estão conosco. Quero agradecer muito, não só as nossas convidadas, convidados e convidades, mas também a todo mundo que está aí nos acompanhando no YouTube, no mês dos nossos 20 anos de aniversário. Eu sou Cacá Verdade, coordenadora executiva do Fundo Elas, e é um prazer abrir essa live de confiança nas mulheres. O Elas promove esse encontro no seu aniversário de 20 anos para estimular o debate e a troca de conhecimento sobre a filantropia para a justiça social e a importância do apoio institucional flexível para as organizações da sociedade civil, em particular aquelas que são lideradas por mulheres. No dia 30 de agosto, o Fundo Elas completa 20 anos ininterruptos de investimento social nas mulheres. O dia 29 de agosto, Dia da Visibilidade Lésbica, também é muito importante para nós, porque o Elas foi fundado por 5 ativistas lésbicas, mulheres negras e não negras, que tiveram a visão de mobilizar recursos para as mulheres que tinham menos acesso a esses recursos. Nesse ano de 2020, tão desafiador, em que a pandemia do Covid escancarou as desigualdades sociais, de raça e de gênero que estruturam a sociedade brasileira, o Elas reafirmou a sua missão e o apoio às mulheres. E através do lançamento de um edital com total flexibilidade para apoiar institucionalmente grupos e organizações liderados por mulheres e pessoas lésbicas, bissexuais e trans em todo o Brasil. São elas as principais afetadas pela crise humanitária e social que enfrentamos. São a maioria no trabalho informal e também entre os trabalhadores da saúde, da assistência social, entre os trabalhadores domésticos. São as principais responsáveis pelos cuidados com crianças, idosos. Estão ainda mais sujeitas aos diversos tipos de violência doméstica nesse período de isolamento social. O contexto vulnerabiliza particularmente as mulheres negras, as mulheres indígenas e as lésbicas, bissexuais e trans. São elas também as que estão mobilizadas de norte a sul do Brasil para proteger suas comunidades,
seus territórios. Elas estão na linha de frente das ações humanitárias e das mobilizações para apoio emergencial direto. Estão articulando redes, estão coletando e distribuindo alimentos, água, máscaras, materiais de higiene e de prevenção ao Covid, criando soluções infinitas para garantir a alimentação, a saúde, a renda, num momento como esse, para quem mais precisa. Além de contribuir para a continuidade e sustentabilidade dos grupos, organizações liderados por mulheres e pessoas LGBT, o edital que nós lançamos, que chama-se Mulheres em Movimento, é uma chamada para confiança total. A filantropia está se deparando com a urgência de radicalizar esse valor da confiança. E ele está na base de todo o nosso trabalho por justiça social. A crise desencadeada pela pandemia de Covid mostrou a importância de flexibilizar as doações e é uma oportunidade para a retomada dos apoios institucionais também para as organizações da sociedade civil aqui no nosso país. Qual é a principal barreira que a gente precisa ultrapassar para que o financiamento flexível faça parte do novo normal? Essa é a provocação que a gente tem para esse encontro nosso. Então, para reforçar essa chamada por confiança total, a gente reuniu aqui parceiros queridas para conversar sobre esse assunto. Então, nós temos aqui a doutora Helena Teodoro, presidenta do Conselho do Fundo Elas. Nós temos a Amália Fischer, que está entrando daqui um pouquinho, que é cofundadora e coordenadora geral do Fundo Elas. Átila Roque, diretor da Fundação Ford no Brasil. Beatriz Bracher, escritora e roteirista. Ana Valéria Araújo, superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos. E Isadora Bispo, da Associação Aradudu. Nossa dinâmica vai ser de 1h30, mais ou menos. Eu vou fazer uma pergunta para cada um de nossos convidados e depois a gente passa para as perguntas enviadas pelo público. Envie, então, quem está aí acompanhando a gente no YouTube, envie suas questões, comentários, que é onde, pelo YouTube do Fundo Elas, que é onde a gente está transmitindo o nosso encontro. Eu passaria agora a palavra para a Amália Fischer, coordenadora geral do Elas, para ela nos contar um pouco da história desses 20 anos, porque ela é uma das fundadoras. Mas ela não está aqui conosco no momento, ela está tendo problemas técnicos lá. Então, já que a Amália não está para contar dos 20 anos, eu, como coordenadora executiva do Elas, quero dizer que estou muito orgulhosa e muito feliz de estar celebrando 20 anos de instituição, 20 anos de apoio ininterrupto à liderança das mulheres no Brasil. E dizer que não é um caminho fácil, mas é um caminho extremamente importante, que faz a diferença, fez a diferença na minha vida, eu sei que faz a diferença na vida de várias organizações que estão pelo país e que, consequentemente, faz diferença para a nossa sociedade. Porque essas organizações lideradas por mulheres que a gente apoia, elas contribuem para o Brasil ter um legado de direitos cada vez mais avançado, cada vez mais no sentido da justiça social, cada vez mais no sentido da garantia de direitos humanos e direitos como um todo para a nossa população, e no enfrentamento constante das desigualdades. O Brasil é ainda um dos países mais desiguais do planeta, não é? E elas estão aí, fazendo essa diferença. Então, é motivo de muito orgulho para mim estar coordenando uma organização como o Fundo Elas, que está fazendo 20 anos. E uma grande honra ter vocês aqui comigo. Então, eu vou passar a palavra agora para a doutora Helena Teodoro, que é a presidente do Conselho do Fundo Elas,
E eu gostaria que ela nos contasse o que significa confiança. Helena Teodoro. Boa tarde para todos. É muito bom estar aqui no Fundo Elas. Eu estou desde o início, quase 20 anos, acho que só não estive nos primeiros momentos de fundação. E estar no Fundo Elas é reativar um sentimento de encontro de pessoas, de confiança, que está muito ligado ao aspecto das irmandades religiosas negras, onde as mulheres ajudando aos homens que eram perseguidos em função da revolta do Haiti, elas propuseram uma nova maneira de pensar, sentir e agir dentro do espaço territorial brasileiro, e tudo isso pautado na confiança. E quem começa esse movimento de filantropia por justiça social, que caracteriza o Fundo Elas, são exatamente as irmandades religiosas negras. Eu acho que esse é um tipo de movimento único nas Américas, na medida em que a comunidade preta com as baianas do recôncavo baiano, que passam a ter uma certa liderança no seu grupo, proveniente, inclusive, de um encontro delas com pensadores e filósofos vindos da Nigéria e que propuseram uma territorialização aqui, a transformação desse espaço, já que não podiam retornar à casa, de um espaço onde se constrói, onde se cultua a família, a vida, a harmonia de estar junto, onde se mostra a possibilidade de fazer, de crescer e de estar junto, de ter confiança. Então, eu acho que a confiança que o Fundo Elas tem de passar para os grupos, basicamente de mulheres, na certeza que elas vão utilizar essa verba para melhorar a qualidade de vida dos seus filhos, da sua comunidade, é alguma coisa que já vem de muito longe e que faz parte de uma filosofia do grupo cultural preto que traz essa herança africana de ver a espacialidade como sendo uma valorização de corpos que entram em contato uns com os outros, no sentido de construir juntos uma nova maneira de ser, estar, pensar e atuar nessa comunidade. Na medida em que a comunidade preta viu nas irmandades religiosas uma possibilidade de cultuar também os seus ancestrais e de ter uma possibilidade de conseguir dinheiro para comprar um espaço onde ele reproduzisse o seu país de origem, a gente vai ter uma estratégia de conciliação, de renegociação, de uma luta política que não implica no uso de armas, mas sim no uso de inteligência, no uso de estratégias, no uso de se respeitar o outro que é diferente. E aí a gente tem uma conjugação das ordens religiosas dos homens pretos do Pelourinho com as baianas da Boa Morte, e que juntos recolhem verba e compram um terreno para criar o primeiro terreiro de candomblé do país, que é a Casa Branca, onde não se tem apenas um reduto de fé, mas uma outra maneira de ver o mundo, de apoiar as pessoas que não tinham moradia, de ter um espaço de encontro de pessoas, de crescimento de todos. Se um cresce, o grupo cresce, se o grupo cresce, cada componente do grupo cresce com ele. E é isso que o Fundo Elas vem fazendo, na medida em que o grupo apoiado pelo Elas cresce, desenvolve, o Elas também se fortalece, na medida em que a gente consegue mais fundos para ajudar os movimentos sociais de mulheres,
mais possibilidade nós temos de pessoas ativistas que ajudem outras mulheres, ainda mais mulheres procriam, mulheres têm seus filhos, mulheres cuidam da sua comunidade. E aí a gente tem uma reação em cadeia. Esse auxílio não fica restrito a um determinado grupelho, ele se expande na comunidade, ele abre espaços para que os filhos dessas mulheres possam estudar, possam participar mais da vida em que nós temos aqui. E eu tenho muito orgulho de poder pertencer ao Conselho Deliberativo do Fundo Elas, onde a gente cria esperança, onde a gente trabalha com a alegria de viver e de poder transformar o mundo em que a gente está através do encontro de pessoas e que se preocupam não em acumular bens, mas em acumular gente, em acumular energia boa de vida, em trabalhar para que o grupo cresça, se desenvolva. Quantos grupos de artistas tivemos, mulheres palhaças que começaram única e exclusivamente a ter uma proposta de ser um espetáculo efetivo, como as Marias da Graça, por exemplo, a partir de um estímulo, de um empréstimo mínimo do Fundo Elas, eu acho que era R$ 5.000 naquela ocasião, e que lhes permitiu sonhar, voar, viver com a alegria de desenvolver seus pensamentos, sentimentos e formas de ser no mundo com um apoio para quem não tinha espaço, nem vez, nem oportunidade. No fundo, elas vêm desenvolvendo um trabalho junto a mulheres ribeirinhas, mulheres indígenas, mulheres LGBT e todo e qualquer movimento ligado às dificuldades das ativistas numa sociedade racista, sexista e homofóbica como é a sociedade brasileira. Eu quero deixar bem claro que o Fundo Elas tem dado uma possibilidade muito grande de atuação conjunta, estabelecendo, inclusive, diálogos entre os diferentes grupos de mulheres. A gente propiciou um país continental como esse, o encontro de mulheres ribeirinhas do Nordeste com mulheres indígenas e mulheres com dificuldade no sul do país, fazendo uma troca entre diferentes setores e diferentes problemas e fazendo com que, inclusive, elas possam se cuidar, se ajudar, se apoiar, criando uma rede de diálogos, de confiança, de auxílio mútuo, de troca, inclusive, de atividades e de espaços que permitam a cada uma delas vender, expor e apresentar a sua arte, o seu trabalho, e tudo na base da confiança. Então, a confiança para nós é uma relação que vai, vamos dizer assim, se espraia da confiança dos doadores que fortalecem o fundo, fazendo com que o fundo possa fortalecer outras instituições que lutam por igualdade, por sustentabilidade e por desenvolver um país que tenha uma forma mais eficaz de lidar com a população e que permita a essa população se realizar, ter alegria, ter criação e fazer com que a gente tenha uma vida digna, com um trabalho pleno e com muita dignidade. Enfim, muito obrigada ao Fundo Elas por esta oportunidade de estar junto com um grupo de mulheres que acreditam na transformação, acreditam na vida, acreditam que a gente pode transformar o amanhã, e nesse momento de pandemia, mais do que nunca, o Fundo Elas está aqui pronto a ajudar a resolver as dificuldades que
basicamente, caem sobre a comunidade preta que vive nas periferias e que tem menos possibilidades de vencer esse vírus e de ter indicações que lhes possibilitem superar momentos tão difíceis. Se nós podemos ajudar, é isso que nós vamos fazer e essa tem sido a nossa luta. Muito obrigada, Cacá, pelo tempo de fala e pela participação com vocês num trabalho tão bonito, do qual eu me orgulho muito de estar presente. Beijo no coração. Ah, que honra, que honra. Muito obrigada, Helena, por compartilhar tanto conhecimento, por nos inspirar a pensar em confiança, mas principalmente por trazer uma trajetória vivida, não é? Uma cultura que foi toda vivida, são séculos aí de experiência, não é? De confianças, laços e movimentos sociais e entre as mulheres. Obrigada por nos ajudar a ver toda essa trajetória e nos inspirar a entender a confiança também dentro de um contexto nosso, né? Brasileiro, do nosso sul global, que é tão importante. Eu vou, então, fazer uma pergunta para o Átila. O lançamento de um edital para apoio flexível, para além dele atender às necessidades imediatas para garantir a sustentabilidade dos grupos e organizações de mulheres, ele está alinhado ao que nós queremos acreditar que seria uma tendência global de flexibilização de apoios, né, à sociedade civil, de flexibilização dos grants, como eles falam, né? A Fundação Ford tem um papel de liderança nessa tendência. E, aliás, foi um dos nossos primeiros apoiadores e hoje fornece apoio flexível para o Fundo Elas, investindo no nosso fortalecimento institucional, né? No início da pandemia, a Fundação Ford lançou uma chamada para a ação, convocando fundações a eliminarem as restrições dos seus apoios, dos seus grants. Como você vê, Átila, essa perspectiva de ampliar os apoios institucionais e flexíveis para as organizações sociais da sociedade civil no Brasil, e que lições isso pode trazer para o campo da filantropia aqui no Brasil, né? E aí também, assim, o que motivou a confiança da Fundação Ford no Fundo Elas? Obrigado, Cacá. Obrigado a todas, doutora Helena, e todos que estão comigo nesse encontro, que, antes de mais nada, acho um momento de celebração. Não é trivial uma organização com o perfil do Fundo Elas, com a agenda, com a intenção de mudança trazida no Fundo Elas, celebrar 20 anos nesse país, no Brasil, nesse momento, nesse período tão complexo. Então, acho que a gente tem que celebrar muito. Eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui e nessa primeira rodada de conversa, inclusive como único homem, né? O que me coloca, inclusive, um desafio maior, eu diria, dada a responsabilidade desse lugar de privilégio, numa sociedade machista, racista e profundamente desigual como a brasileira. Essa pergunta e essa questão do chamado fundos flexíveis, né, de como promover e fazer um uso mais adequado de uma maior liberdade na relação entre fundações e financiadores e seus parceiros e donatários, eu acho que ela é muito importante. Eu acho que ela deve ser pensada também de acordo com os diferentes contextos em que ela se coloca. Ela está profundamente relacionada, Cacá, com o tema da confiança que você trazia no início, mas ela também precisa estar alinhada, na minha compreensão, e é assim que eu vejo a experiência da Fundação Ford, com toda uma visão sobre processos de mudança e os compromissos fundamentais e o papel da própria filantropia em processos dessa ordem. No caso da Fundação, eu sublinharia 3 dimensões na forma que a Fundação enxerga o processo de mudança que
nos conduz naturalmente para um esforço cada vez maior de buscar relações de confiança mais aprofundadas e, portanto, modos de lidar com a questão dos recursos de maneira mais flexível, né, para usar essa expressão, ou com maior autonomia, ou com maior liberdade. Primeiro é que a Fundação já há muito tempo coloca no centro da sua ação a dimensão das desigualdades, né, como a principal questão hoje a ser enfrentada por organizações que buscam processos de mudança. E claro que essa preocupação central em torno da igualdade ou das desigualdades, ela também reconhece que essas desigualdades não se reproduzem de forma natural, né? Elas não são simplesmente processos disfuncionais que, se você encontrar fizer um conserto aqui, um conserto ali no sistema, ela vai naturalmente desaparecer. Não é porque ela traz embutida uma certa interpretação, compreensão e tradução de relações de poder, de como o poder está distribuído. E, nesse contexto, a dimensão de gênero e a dimensão de raça, em particular, são dois fatores fundamentais na informação dessa questão das desigualdades. Isso nos traz diretamente para como conduzir, portanto, processos de mudança que reconheçam, que as desigualdades são uma dimensão que precisa ser enfrentada, e dois, que tem que levar em conta o lugar específico desses fatores, raça e gênero. O que, no caso da Fundação, nos leva a valorizar muito o fortalecimento da sociedade civil, em particular os atores que são portadores dessa mudança, dessas dimensões de mudanças que são importantes promover, e, portanto, no reconhecimento de que esses atores, o fortalecimento da sociedade civil passa pelo reconhecimento que esses atores têm visões próprias que precisam estar plenamente capacitadas a disputar o seu espaço na esfera pública democrática, né? Isso é uma dimensão fundamental para você avançar em relação à agenda da igualdade. Essas duas dimensões levou a Fundação, ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos, eu diria até um pouco mais, mas, sobretudo, nos últimos 10 anos, a cada vez mais apostar em modelos de apoio que ampliasse ao máximo o espaço de decisão, de autonomia das organizações da sociedade civil, para que pudessem usar o recurso naquilo que elas, né, as organizações e a própria sociedade, avaliassem serem o mais importante para a promoção da mudança, e não necessariamente naquilo que a Fundação enxerga como a ação prioritária. Porque, veja, aí é importante pensar isso a partir do lugar da filantropia. A filantropia ela está num lugar também de poder a partir da possibilidade de controlar um certo volume, que é um volume pequeno, inclusive, de recursos, mas importante, né, para investir em mudança social. Claro que a filantropia tem, e os diferentes atores da filantropia têm sua visão sobre quais são as prioridades, mas essa visão ela precisa ser formulada, e é onde a Fundação, acho, entra com a agenda das desigualdades, com a agenda de gênero, com a agenda de raça, num marco que permita a pluralidade de caminhos possíveis na condução dessas mudanças. Para isso, o fortalecimento e a autonomia das organizações é fundamental. Agora, tudo isso, assim, eu acho que é um processo que a gente conquista gradativamente, já que confiança ela não é uma moeda que você deposita no banco, ou deposita numa carteira e pronto, ela está constituída. Ela precisa ser atualizada e renovada a cada momento ao longo dos processos de luta política, de disputa por valores, de disputa por posição. Então, ela é um processo de renovação e atualização constante. E ela pode crescer, pode diminuir ao longo desse tempo. No caso do Fundo Elas, naturalmente, está muito claro para a Fundação, ao longo desses 20 anos de existência, que é uma parceira, um ator,
um ator absolutamente central em fazer avançar essa agenda da igualdade no Brasil. E eu queria trazer mais uma dimensão também em relação a isso, porque esse é um valor que ele não é absoluto, né? Então, quando a Cacá fala em confiança total, por exemplo, eu me pergunto, o que exatamente significa confiança total? Porque tem alguns contextos em que a flexibilidade ela não se traduz necessariamente no apoio institucional, por exemplo, né? Embora ela tenha que trazer sempre uma autonomia máxima possível na utilização do recurso. No que ela se difere do apoio institucional? Porque você pode, por exemplo, sobretudo quando se trata de raça e gênero, falar em pensar um apoio central para um certo campo onde você quer fortalecer o papel das mulheres. Claramente é isso que é a sua prioridade, né? E se você está falando isso em certos ambientes, né, se você simplesmente oferece o apoio institucional, ponto, ainda que você reconheça a importância daquele ator, isso pode não levar necessariamente ao fortalecimento das mulheres no marco daquele ambiente institucional. Vamos pensar aqui movimento ambientalista de uma maneira ampla, movimentos sociais, partidos políticos, tem vários espaços, né, que talvez o melhor modelo para você alcançar a flexibilidade que você quer não seja o apoio institucional e nem a confiança chamada total, mas sim a confiança negociada, né? Então, estou trazendo isso um pouco como problematizar um pouco essa ideia da confiança total na construção de processos de confiança que se renovam e atualizam a cada dia. Para finalizar, eu queria dizer que talvez poucas coisas sejam tão importantes hoje no progresso, no desenvolvimento do campo filantrópico brasileiro, do que justamente avançar na discussão e na ampliação desse espaço de confiança entre as fundações, institutos e fundos e a sociedade civil em geral, no sentido de obter uma crescente autonomia no uso dos recursos. Eu acho que nós estamos já caminhando por um patamar de maturidade na nossa história de filantropia, em que essa oportunidade talvez esteja dada. A própria experiência, né, que hoje nós já temos, do Fundo Elas, Fundo Brasil, e muitos outros fundos chamados temáticos, ou intermediários, ou setoriais, enfim, como quer que você queira chamar, fundos que têm claramente uma agenda mais definida, né, já vem mostrando que isso é uma etapa e é um componente fundamental para que os recursos da filantropia alcancem um universo mais amplo de atores, né? Há um elenco de possibilidades de apoio que ela não está dada para aquelas organizações que não estão no patamar de engajamento e relacionamento com os diferentes atores que o Fundo Elas tem, que o Fundo Brasil tem, que o Fundo Baobá tem e outros fundos dessa natureza têm. Então, acho que é inevitável, né, num país com patamar de desigualdade, racismo e discriminação de gênero que o Brasil experimenta, que a filantropia, para cumprir o seu papel de promoção da igualdade, avance nessa direção. Acho que eu vou ficar por aqui. Muitíssimo obrigada, Átila. Eu fico louca para comentar, mas eu tenho que moderar aqui, entendeu? Então, eu não posso me estender. Mas eu quero trazer, antes da próxima questão, quero trazer alguns comentários que estão me repassando aqui no YouTube. Elas que fazem coletivo de mulheres disse o seguinte: gente, o Fundo Elas é a nossa oportunidade de fortalecimento como coletivo. Estamos tão felizes com a iniciativa e tamanho e confiança. Temos aqui Fátima Mello falando que justiça em favor das mulheres é de uma importância incrível. Vânia Narciso, que faz parte do nosso conselho também. Boa tarde a todas as pessoas. 20 anos Fundo Elas, um caminho de sinceridade, lealdade, competência, crédito, fé para cumprir suas ações. Parabéns, Fundo Elas, pela sua juventude pungente. E Gorete Gomes, do GAME, está presente. Parabéns ao Fundo Elas, 20 anos de fortalecimento aos grupos de mulheres do Brasil. Eu que agradeço, nós agradecemos muito
seguindo essa reflexão, as doações cresceram muito nesse momento, né, da pandemia. Apesar de existir um mito de que brasileiros e brasileiras não doam, nós sabemos que doam. A pesquisa Doação Brasil e muitas outras sobre o tema já mostraram que cerca de metade da população brasileira tem o hábito de fazer doação, pelo menos uma vez por ano. Existe uma cultura de doação no Brasil, só que não é voltada para a justiça social. E talvez para ações mais de caridade, ações humanitárias, não é? Um apoio emergencial de algo que aconteceu naquele momento. No Elas, temos recebido doações de pessoas que vão além dessa cultura de doação baseada na caridade. São pessoas que doam para transformar. 2 casos recentes são da Paula Viana, uma professora de dança que, na pandemia, ela criou o Dançando por Elas, uma série de aulas solidárias que arrecada recursos para poder doar para o Fundo Elas. E o da rede de amigos de uma ativista italiana chamada Valentina Tartari, que veio a falecer no Brasil recentemente. Para homenagear a sua memória, os amigos transformaram o luto em algo positivo e mobilizaram recursos para o Fundo Elas. Também com um gesto imenso de confiança. Beatriz, o que motivou a sua confiança no Elas? E o que você pensa sobre essa doação de um recurso livre para um uso flexível nas organizações da sociedade civil, lideradas por mulheres especialmente? Bem-vinda, Beatriz Brashley. Obrigada, muito obrigada e parabéns para o Fundo Elas, os 20 anos incríveis, que eu conheço há poucos anos, mas cada vez mais eu vou vendo como tem sido importante as ações de vocês, então parabéns. E queria dizer que é a primeira vez que eu participo de um debate nessa qualidade de filantropa, que eu sou, enfim, não há muito tempo. E quando eu comecei, quer dizer, eu tenho a impressão que foi em 2018, a primeira colaboração que eu fiz para o Fundo Elas, eu tinha herdado um dinheiro, e a minha preocupação mais importante naquela altura, e continua sendo, mas não sei se é mais importante, mas era em relação à legalização do aborto, que enfim, acho que eu não tenho dúvida de que isso vai ser, uma violência extrema contra a mulher, ela não poder fazer isso, ela não poder interromper a gravidez dela. E ao mesmo tempo, eu tinha uma amiga, Mariana Morro, que conhecia o Fundo Elas e que, então, me apresentou, a Amália e a Vanessa. E nós conversamos e eu entendi o que o Fundo Elas estava fazendo. E quando a Amália me perguntou, bom, você quer, então, que coloque especificamente em alguma ação que a gente esteja fazendo, que tem a ver com isso? E na mesma hora eu falei, não, acho que vocês vão saber muito melhor que eu como lidar com isso, onde que esse dinheiro vai ser mais útil, porque, de repente, naquele momento, um determinado grupo está precisando mais que outro, ou alguma iniciativa é mais importante do que outra. E, bom, o que me fez confiar no Fundo Elas, a primeira pergunta, foi porque foi indicado por uma amiga, foi porque entrei no site e achei muito interessante a proposta, as ações, e porque eu tenho um amigo na Open Society que eu perguntei o que ele achava do Fundo Elas e foi só elogios. Então eu não tive muita dúvida e, a partir de então, eu tive menos dúvidas ainda. Agora, no começo de 2020, eu resolvi criar um instituto para organizar, porque eu tinha começado a doar para outras organizações e eu achei que era 2 coisas. Primeiro, eu sou escritora e eu queria preservar esse meu espaço de poder continuar escrevendo e sendo escritora.
E você fazer a doação, escolher para onde doar, acompanhar, pensar a respeito, pensar junto com as organizações para quem você doa, é um trabalho. E é um trabalho que, quanto mais bem feito for, mais vai ajudar a alcançar os objetivos que são de mudança, e como muito bem disse o Átila, que talvez o denominador comum de tudo que precisa mudar seja a desigualdade social. Então, eu instituí, quer dizer, eu criei esse instituto junto, e quem está à frente dele é o Rafael Poço, que é alguém que já tem experiência nessa área, e nesse ano a gente ia começar, eu tenho uma série de áreas que eu queria ajudar, mas começou o Covid e a gente destinou todos os recursos que a gente tinha imaginado em ser para várias áreas, em ser também ações mais estruturantes, a gente destinou para um trabalho assistencialista de auxílio às pessoas, basicamente para que pudessem permanecer em isolamento, né? Então, a gente auxiliou com alimentação, com kit higiênico, enfim, e conseguimos, acho que, fazer um trabalho bom. Agora a gente volta a pensar de novo para quem que a gente vai doar, quais os nossos objetivos, mas só que eu volto com uma crença mais forte ainda de como o apoio institucional é importante. Porque é assim, só uma instituição como o Funduela sabe exatamente quais os coletivos estão preparados e organizados para receber dinheiro, que sabe acompanhar, que sabe incentivar que se criem os coletivos e lideranças em vários lugares diferentes. E durante a pandemia, o que a gente viu é que comunidades que não têm liderança são completamente invisíveis. Então, mesmo que você queira ajudar, que você está procurando quem ajudar, só os lugares com liderança que são visíveis e que podem auxiliar as comunidades. E então, o trabalho que o Fundo Elas faz, essa capilaridade que ele é capaz de ter, para alguém como nós, do Instituto Galo da Manhã, é impossível de você estar, né? Em vários lugares, você ter essa visão, você ter esse foco, como o Fundo Elas tem nesse assunto específico, que é a mulher, que são os direitos da mulher. Então, bom, e também, além disso, sempre foi, a gente dá um apoio para o Unifesp, damos para o Conectas, estamos dando agora para vários outros, para o LAUT, para outras organizações, e sempre é apoio institucional. Claro que a gente procura instituições que tenham a ver com os objetivos que nós queremos alcançar, mas como será alcançado isso? Se a gente achou que aquela organização é uma organização boa, é competente, nós temos identificação com ela, então é essa organização que vai resolver em qual das várias atividades ela vai pôr o dinheiro, investir. E é isso, não tenho muito mais a dizer, a não ser dizer obrigada por estar aqui, já achei ótima a fala do Átila, da doutora Helena, e muito contente de estar aprendendo. A gente que agradece muito, viu, Beatriz? Muito mesmo. Então, uma notícia boa, a nossa querida Amália Fischer conseguiu se conectar, já estou sabendo que ela está conosco, então daqui a pouco ela vai falar, conforme planejado. Bom, agora eu vou conversar com Ana Valéria Araújo, do Fundo Brasil. Assim como elas, o Fundo Brasil faz parte da rede de filantropia para a justiça social, que se dedica a promover e diversificar uma cultura filantrópica aqui no Brasil, que garanta e amplie os recursos para a justiça social. A cultura filantrópica pela qual trabalhamos, ela deve se debruçar sobre o tema da confiança, de forma a reconhecer o desequilíbrio de poder entre financiadores e donatários e trabalhar para reequilibrar essa relação. A partir disso, eu tenho uma pergunta híbrida.
O que significa um edital para apoio flexível para as mulheres, especialmente negras, indígenas e LGBT, dentro desse ecossistema da filantropia brasileira? E como o atual contexto do Covid-19 se relaciona com esse debate sobre confiança nas organizações da sociedade civil, né? E, sobretudo, sobre as mulheres, assim. Percebem as mulheres como um agente, né? Talvez estratégico para enfrentar essa crise? O que você acha, Ana Valéria? Muito obrigada pela sua participação. Na verdade, sou eu que agradeço, Cacá. Sinceramente, uma honra estar com vocês aqui hoje. Eu acho que o Átila falou que não é trivial. Como disse, não é trivial fazer 20 anos. E muito menos no contexto que a gente vive hoje. Eu acho que, de fato, não é. E mais ainda, fazer 20 anos fazendo a diferença todos os dias, como eu acho que vocês fazem, né, como o Fundo Elas vem fazendo, crescendo em importância e relevância enquanto um ator, né, na proteção na proteção dos direitos e na promoção do avanço das mulheres no país. Eu queria realmente agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento, que eu acho que é de celebração, sim. Acho que a gente tem que celebrar essas coisas boas para o país. A oportunidade também de estar aqui falando, né, em meio a tantas pessoas importantes, atores importantes nesse campo, a Helena, o Átila, a Beatriz, enfim, minha amiga Amália Fischer. Agradecer sinceramente o meu nome do Brasil, por vocês convidarem a gente para estar aqui. Bom, vou tentar responder a pergunta híbrida, dizendo, para começar, que eu acho que um edital flexível, nesse momento, ele é, ao meu ver, a nosso ver, no fundo, mas ao meu ver em especial, o que é de mais estratégico no momento. Né? Além de uma iniciativa sensível, é extremamente estratégico. E é estratégico porque as organizações da sociedade civil, elas têm um papel essencial na construção da democracia. A gente já ouviu aqui o Átila falando, a doutora Helena, mas, enfim, um papel absolutamente essencial no avanço de direitos. Eu costumo dizer, em todo canto que eu vou, que o país não avança, país nenhum avança na proteção dos direitos sem sociedade civil organizada. E no país, no contexto que a gente está vivendo hoje, no contexto com governantes autoritários, enfim, e com retrocessos mil, essas organizações, viabilizar essas organizações é ainda mais fundamental. Nesse sentido, apoio flexível e que mais ou menos se equivale a um apoio institucional, ele consiste em garantir autonomia para que essas próprias organizações priorizem a alocação dos recursos naquilo que elas acham que é importante. O momento da pandemia aguçou a necessidade e agravou a necessidade desse apoio mais flexível. As organizações da sociedade civil, todas elas, as organizações na base, as organizações de médio, de maior porte, foram impactadas, algumas mais ainda profundamente impactadas pela pandemia e pela crise econômica que se potencializa nesse momento. A gente está, no Fundo Brasil de Direitos Humanos, olhando para o campo das organizações e percebendo que, para frente e no pós-pandemia, vai ser absolutamente necessário garantir que essas organizações possam se reerguer, se reestruturar, para que elas possam continuar a executar um trabalho absolutamente relevante que elas vêm executando e que precisam continuar a executar, na medida em que, sem essas organizações, não tem avanço na construção de direitos, na consolidação de direitos.
Eu digo que um edital para apoio flexível é absolutamente estratégico justamente por isso. Esse campo ele precisa ser estruturado, ele precisa ser fortalecido, a gente precisa ampliar o campo das organizações de defesa de direitos e se para ampliar ou se para fortalecer esse campo no momento de pós-pandemia a gente precisa garantir que essas organizações se reestruturem, a gente precisa oferecer recursos de forma flexível, absolutamente estratégico, para colocar na mão dessas organizações a autonomia ou o direito de priorizarem os recursos naquilo que elas definirem como mais importante nesse momento. A Cá me pergunta como é que o atual contexto, né, do Covid se relaciona com o debate da confiança nas organizações da sociedade civil e das mulheres em especial. O Brasil, durante o Covid, conseguiu colocar um fundo emergencial que foi capaz de prover doações para organizações no país afora. E a nossa experiência mostrou que foram as mulheres as que se mobilizaram majoritariamente em todos os cantos do país para apoiar as comunidades afetadas no contexto do Covid. Esse nosso edital, como eu falei, a gente teve uma série de categorias, a gente foi capaz de oferecer apoios emergenciais em categorias distintas, apoio humanitário, apoio logística, trabalho remoto e a segurança de defensores e defensores de direitos humanos. Mas o que a gente conseguiu observar é que em todas essas categorias, as organizações, a grande maioria das organizações, eram conduzidas ou capitaneadas por mulheres. Então, mulheres integrantes, mulheres negras quilombolas, mulheres de periferia urbana e favelas, mulheres indígenas, mulheres de comunidades tradicionais, mulheres atingidas pela mineração, mães de vítimas da violência do Estado, trabalhadoras domésticas, trabalhadoras rurais, líderes de terreiros, trabalhadoras sexuais, mulheres de organizações de familiares de pessoas encarceradas, em todos os nichos, em todos os viés, em todos os campos em que a gente buscou apoiar e trazer apoio emergencial no contexto do Covid, nós nos deparamos com as mulheres à frente das organizações, conduzindo estratégias de apoio emergencial àqueles que mais necessitavam. E isso demonstra a relevância das mulheres nas organizações da sociedade civil hoje, de uma forma geral. Portanto, apoiar organizações, um edital flexível para apoiar mulheres, especialmente negras, indígenas, LGBT, não só estratégico, porque é estratégico apoiar a sociedade civil, mas porque é fundamental apoiar as mulheres à frente dessas organizações, fortalecer a sua capacidade de condução estratégica dessas organizações. E, nesse sentido, eu acho que o Fundo Elas, assim como o Fundo Brasil, tem uma capacidade absolutamente diferenciada. A Beatriz falou aqui em capilaridade, organizações como o Fundo Elas, como o Fundo Brasil, que trabalham na ponta, que tenha condição de chegar nas regiões mais remotas e de conhecer muito de perto as organizações, de lidar com e de identificar, né, exatamente pela metodologia com que o Fundo Elas opera, identificar quem são os atores relevantes que estão fazendo o quê em pautas que são absolutamente prioritárias para as mulheres no Brasil. Essa forma de fazer do Fundo Elas fortalece a questão da confiança, quer dizer, ao se compreender, né, quem são esses atores, quem são essas organizações, conseguir identificá-las, conseguir lidar com elas, a gente identifica realmente aqueles que estão fazendo a diferença e que precisam ser fortalecidos, precisam continuar, precisam ter a sua capacidade de trabalho ampliada. Então, nesse sentido, e já terminando
a minha fala aqui, eu só tenho a parabenizar, de fato, o Fundo Elas por essa escolha, por essa opção ousada e corajosa de, num momento como esse, se propor, né, a oferecer apoio flexível às organizações de mulheres, num edital que tem todo o potencial para ser efetivo, eficaz, no sentido de fortalecer aqueles que precisam ser fortalecidos no pós-pandemia. Muito obrigada, Ana. Foi fantástico. Fico super empolgada. Fico super afim de conversar e comentar, mas eu vou passar para o que o pessoal está comentando no YouTube. Tereza Barros, credibilidade é uma marca do Elas, importante para a filantropia. A Cessa Santos, das Mulheres Guerreiras. Não sei o que seria das Mulheres Guerreiras durante essa pandemia se não tivéssemos esse recurso e, principalmente, se ele não tivesse sido flexibilizado. Só temos a agradecer muito. A gente que agradece o trabalho das Mulheres Guerreiras. Canal Rock Pense. O Fundo Elas conta a história da organização das mulheres brasileiras. Salve! Madalena Guilhom. Orgulho de ter participado na criação do Elas e do trabalho que tem desenvolvido ao longo desses 20 anos. Madalena Guilhom, uma das nossas fundadoras. Muito obrigada pela participação de todas. Então, nesse clima maravilhoso, e já indo para o fim, tá certo? Vamos lá. Vou conversar, então, com a querida Isadora Bispo. O que tem significado a confiança do Elas para a sua organização, Isadora? Como vocês veem nosso esforço em oferecer e ampliar um apoio institucional? Você poderia dar exemplos dos usos que vocês deram a um apoio que foi flexibilizado, né, durante o andamento do projeto? E contar para a gente quais são os principais benefícios desse tipo de apoio, né? E que foi conseguido em função da gente ter entrado numa pandemia que deixou todo mundo muito surpresa, né? Muito assustadas, muito... E agora? Não é? Então, muito obrigada pela sua participação. Um beijão para todas as mulheres da Associação Aradudu. Então, Cacá, boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco. Licença aqui para as minhas mais velhas. Uma grande responsabilidade falar depois de todo esse povo aí. Mas, enfim, eu tinha até feito todo um roteiro, mas ouvindo as falas, ouvindo a Cacá, passou um filme na minha cabeça. E desde o início, né, quando nós tivemos o contato com o Fundo Elas, primeiro que a gente viu que a organização do Fundo Elas, antes de falar de confiança, eu quero falar de como o Fundo Elas enxergou essa proposta com mulheres, né, num contexto de Brasil. Quando nós chegamos para o Diálogos, que foi realizado no Rio de Janeiro, ano passado, onde tiveram vários grupos de várias partes do Brasil, nós estávamos com receio, né, porque era o primeiro momento, e a gente vinha daquele modelo, né, que a administração pública, etnocêntrica, racista, né, que ela tem um posicionamento com relação à sociedade civil, que não deveria ter, onde ela coloca todo mundo dentro do mesmo contexto, né, no que diz respeito à execução de projetos, de ações, e é um trator, né, em cima dessas entidades sem fins lucrativos, dessas entidades que no corre no dia a dia aí para fazer acontecer nesse momento. Então, eu lembro que nesse encontro do Fundo Elas, que aqui eu quero lembrar com bastante saudade das mulheres da Macaúba, do GAMI, da DASPU, né, onde a gente estava com encontro com várias mulheres e naquela discussão toda, com essa preocupação de como é que nós iríamos executar, como é que usa recurso, a Cacá parou e falou, gente, a gente tem confiança. Nosso trabalho com mulheres, ele é baseado na confiança. Então,
esse espírito de confiança que naquele dia foi passado, foi dito, é diferente. Por quê? Porque é um fundo que realmente traz para combater a desigualdade políticas desiguais, ações desiguais. Então, esse foi um marco, assim, muito importante para a gente, que nós nos olhamos umas para as outras ali e a gente, ufa, né? Tira aquele peso e vamos focar naquilo que realmente tem, que merece atenção, que são nossas mulheres na periferia, nossas mulheres que estão lá à frente das suas famílias, que são a maioria das lideranças, as nossas mulheres trans também, né? O que a gente faz para mudar todo esse contexto, né? Então, a primeira coisa que eu queria trazer é isso, a confiança, né? Que realmente, de fato, a gente não está falando aqui como uma palavra bonita, ela acontece, né? E ela acontece numa sua total profundidade. De quando a gente vem do Rio de Janeiro no encontro nacional e a gente aplica aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, numa periferia, né? Onde a gente reproduz também esse espírito de confiança umas nas outras, que nós juntas podemos mudar, podemos fazer diferente. Então, iniciamos um caminho na execução do projeto, que era Elas na Moda, Sem Violência, né, que a gente estava dentro desse contexto de combate à violência, principalmente à violência doméstica, e as mulheres empolgadas, né, no meio do processo, nós nos deparamos com a Covid-19. E aí, o que acontece? Um desespero, vamos parar, o que vai acontecer? A Covid-19, ela pega, tira, né, ou escancara a realidade brasileira, né, e o quesito fome, ele foi ampliado, né, e aqui no Rio Grande do Sul, além da fome, nós temos o frio, especificamente, tudo isso veio junto, e o medo dessas comunidades. E nós recebemos a informação, né, que haveria uma flexibilização, e foi o primeiro momento onde muitas de nós, assim, nos perguntávamos, e como tem uma rede dessas mulheres também, nos comunicamos umas com a outra, mas o que é essa flexibilização? Como é que nós podemos, né, atuar nesse projeto com essa flexibilização, né? E nós podemos ver que a gente realmente podia estar trabalhando naquilo que nós estávamos preocupadas no momento, né, na época da pandemia. Então, paralelo aos projetos que nós estávamos executando, nós podemos ver como é que nós vamos resolver a situação atual das nossas comunidades. Então, a partir disso, nós usamos os recursos que estavam ali previstos nos projetos. Primeiro, nós somos uma entidade composta por mulheres artesãs, né, que sobrevivem do artesanato. Então, o investimento inicial foi em máscaras. Máscaras, uma parte era vendida, né, e o recurso era dividido, parte para as mulheres, que não tinham auxílio emergencial, outra parte nós comprávamos cestas básicas para ajudar aquelas outras mulheres, né, da periferia, e nisso também a gente pensou, mas a gente não pode ficar só nisso, gurias, a gente não pode ficar só nisso, vamos ter que pensar como é que vai ser pós-pandemia, né, o que vai acontecer, o recurso agora pode acabar, né, a gente já está para o final do projeto, e aí chegou um momento que me surpreendeu, que nessa questão de confiança mútua, nós estávamos tão fortes e a gente não tinha se dado conta ainda disso. Então, as mulheres começaram a investir, uma criou fábricas de chinelos, a outra começou a investir na questão de confecção de vasos, né? Então, surgiu uma criatividade, né, particularmente dessas mulheres, com a perspectiva de futuro, de pós-pandemia. E isso tudo só pode ser fomentado graças a esse recurso, graças a essa forma de flexibilização, graças a essa confiança, que faz toda a diferença para entidades da sociedade civil, né? Que a gente constrói um novo modelo, né, de execução de projetos, e um modelo, eu digo com toda a certeza, muito mais eficaz. Por que eu vou trazer essa questão da eficácia? Porque a partir do momento que houve todo esse movimento, né, as mulheres envolvidas, que estão como lideranças em outras organizações, outros bairros, enfim, elas começaram a falar conosco, não, mas nós também queremos nos organizar, porque organizadas somos mais fortes. Então, nós chegamos ao final do projeto, vendo uma comunidade onde tem 74 mulheres,
né? Elas queriam formar uma associação de bairro, mas eram incomodadas porque os homens não deixavam, né? A Elisângela de Deus está aqui ouvindo a gente agora, e elas disseram, não, nós vamos formar uma associação de mulheres. E aquilo foi tão lindo, tão rico para a gente, que a gente falou, é isso, a gente está conseguindo. E aí não parou por aí. Além da associação de mulheres, nós tivemos em outra comunidade que a gente estava atendendo enquanto projeto, uma outra formação, que era o coletivo Maria Bonitas, contando sua história, que estava desativado e se reativa. Em outro momento, uma cooperativa de mulheres também. Então, começou-se esse movimento das mulheres aqui no interior do Rio Grande do Sul, entendeu? Onde a gente começou a perceber, né? A gente tem um ditado dentro dos terreiros que a gente fala, axé, quanto mais se dá, mais se tem. Então, a gente doou, o Fundo Elas trouxe essa confiança, esse empoderamento, né, baseado na confiança, nós replicamos e hoje nós triplicamos, né, porque de uma entidade beneficiada, né, nós conseguimos abraçar e aumentar para mais 5, 6 outras entidades que são formantes agora, e principalmente de mulheres, porque nós acreditamos que a Revolução Brasileira, ela é feminina, né, ela tem que ter um protagonismo negro. Então, isso foi, assim, fundamental. E aí, nos traz a segurança, eu vi as meninas comentando sobre a questão da economia, né? Então, com essa flexibilização também, podemos perceber, né, que com o investimento, como nós fizemos a diferença, né, daquele tanto de recursos que nós tínhamos e como nós investimos e multiplicamos. Hoje nós temos ateliê, hoje nós temos uma floricultura, onde as mulheres estão produzindo. Hoje nós temos mulheres que estão na culinária também aí, reproduzindo, e essas mulheres estão falando o seguinte, que venha o futuro, pois nós estamos aqui juntas, ninguém vai derrubar a gente, e nós estamos aqui. É isso. Ah, espetacular. É tão emocionante estar nesse lugar, gente. É muito emocionante. Poxa, muito obrigada. Bom, agora, eu acho que antes de chamar as perguntinhas, eu devo chamar a Amália. Confere? Ela está aí, a postos, tudo certinho. Então, um pouquinho antes, então, das perguntinhas finais, posso chamar a Amália, porque talvez também tenha alguma questão que a Amália pode responder depois no finalzinho, né? Então, eu queria chamar a Amália Fisch, que é a fundadora do Fundo Elas e a coordenadora geral da instituição. Feliz aniversário! Igualmente, estou aqui toda atrapalhada, porque a tecnologia foi em contra de mim, mas eu consegui quase escutar a todo mundo e quero agradecer a todas e todos por estar conosco hoje. Eu estou muito emocionada de ter ouvido todos vocês e especialmente de ter escutado agora a Isadora, que quase me deixa chorando. Agora eu choro por tudo, tá? Então, como tem uma amiga que ela fala que aos 65 anos a gente pode se dar o prazer de chorar, então, bom, assumo isso aí. Não vou poder falar da história do Elas, porque não temos muito tempo, mas eu queria falar duas questões relacionadas com os 20 anos do Elas. Uma que uma das metas era conseguir em algum momento poder doar recursos para as mulheres que fossem do jeito que está sendo hoje, do jeito que foi o edital, do que todos vocês falaram, de uma forma que pudéssemos fortalecer as organizações institucionalmente. E isso me deixa muito, mas muito feliz. E a outra questão era criar laços de confiança. As fundadoras do Elas, nós saímos de diversos movimentos, do movimento feminista, do movimento negro, de movimentos culturais, LGBT, e eu queria nomear elas, porque elas são muito importantes e valiosas para nós.
a Neuza das Dores Pereira, a Raquel Silva, a Madalena Guilhom, Isabel Ferreira e eu que está falando com vocês. Elas foram muito importantes e continuam sendo muito importantes para nós, porque muitas das bases e DNA delas têm a ver com as ideias delas. E uma das questões que sempre pensamos que era importante, e porque saímos de diversos movimentos, era como criar confiança entre os diversos movimentos de mulheres com uma instituição que estava nascendo e que se ia dedicar a doar recursos para as mulheres. E a outra, como criar confiança com os apoiadores, com os financiadores, com os doadores, porque achávamos que o elemento confiança, e como bem falou o Átila, ele ajuda muito, é super importante para a autonomia das organizações e para que as organizações decidam por si mesmas onde que elas precisam crescer e se fortaleçam. Então, eu queria deixar essas duas questões. Eu queria também parabenizar a elas inteiro, e isso implica a parabenizar também a todos os grupos que temos apoiado nesses 20 anos e parabenizar a todos os apoiadores nossos por terem confiado em nós. Eu queria agradecer também a área de TI, a área de comunicação do Fundo Elas, e a Cacá, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Isso aí. Muito bom, muito lindo. É muito emocionante. Eu também ando assim, ó, tô até secando aqui as lágrimas de felicidade. Um momento como esse, num ano como esse, a gente ter lágrimas de felicidade, não é? Tem que valorizar. Eu quero trazer algumas questões e a gente vê como é que divide aí. Então, pode ser para todos convidados, ok? Vamos ver. Tem uma pergunta aqui da Luana Ferreira, falando assim: gostaria que alguém falasse sobre a força de intervenção na economia do país, a partir de fortalecer a atuação dos grupos de mulheres nas diferentes regiões do país, né? A gente não fala tanto, talvez, nessa perspectiva, mas ela tem um impacto importante, né? Quando a gente está fazendo uma doação social, um investimento social, ele também tem um impacto econômico. E não apenas quando a gente investe em grupos que estão ali numa atividade de geração de renda, né? Mas, ainda que não seja, são recursos que estão chegando às mãos das mulheres e, com certeza, movimentam a economia. Se alguém quisesse comentar sobre isso, fiquem à vontade, viu? Qualquer um dos convidados. A outra pergunta também tem um vínculo, acho que com a Isadora falou um pouco, né? Elas que fazem. Gostaria também de ouvir um pouco sobre o incentivo à economia criativa e circular para as mulheres periféricas, né? Como um caminho para sobreviver à pandemia. A gente pensa no empreendedorismo das mulheres como uma forma de enfrentamento à pandemia. E aí, um pouco junto com isso, o pessoal do Rock Pense como impedir que as mulheres criativas da periferia abandonem os seus sonhos nessa pandemia, né? Acho que vocês fiquem à vontade. Quem gostaria de comentar? É só ligar a câmera. Cacá, eu também estou emocionada. E eu acho que eu vou falar um pouquinho dessa questão dos sonhos, que como a gente, né, manter esses sonhos e como a gente não deixar que elas percam esses sonhos, né? Primeiro que nós chegamos enquanto parte delas também, mas a gente traz esse contexto
mostrando para elas que é possível, juntas, estar diante de uma reorganização, né? Que aquela velha história, ninguém segura, ou ninguém solta a mão de ninguém. Então, quando nós estamos nas comunidades, né, o trabalho fundamental é esse, trabalhar os sonhos dessas mulheres, né? Cada uma importa, sim, cada uma tem a sua história. E mesmo que nos disseram, né, várias vezes que nós não podíamos, nós estamos aqui, né? Nós estamos no mercado de trabalho, nós estamos, inclusive, desde o direito ao voto, porque nós nunca abandonamos, enquanto mulheres, nossos sonhos. Inclusive, falando enquanto mulher negra, né, que até a gente faz uma comparação, enquanto mulheres não negras, elas estavam lutando pelo direito ao voto, enfim, as mulheres negras estavam lutando pelo direito à sobrevivência, a se colocar na sociedade como pessoa. E só se nós não nos organizássemos, nós não teríamos o que nós temos hoje, né? Então, essa organização, essa base é que nos fomenta para alimentar esses sonhos. Eu não sei se era isso que... Maravilha, acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Alguém gostaria de comentar um pouco sobre esse investimento? Qual é o impacto, ou, enfim, se a gente mensura esse impacto, se tem um impacto positivo na economia, o fato da gente fazer chegar recursos à sociedade civil e principalmente às mulheres, não é? Todos podem querer responder, inclusive a Amália, doutora Helena, Átila, Beatriz, Ana Valéria. Eu gostaria, mas está desativado no meu vídeo. Vamos tentar ajudá-la a ativar. Não achou nenhum botãozinho aí para ativar? Achou! Muito bom. Fica à vontade. É básico e fundamental se entender o impacto que isso tem na economia, porque, inclusive, quando a gente estuda a grande mudança que as baianas quituteiras tiveram no século XVIII e XIX na economia do Rio de Janeiro e de Florianópolis, é muito interessante se observar como isso mudou a dinâmica, porque são as mulheres negras baianas que vão estimular a venda de alimentos na rua, de ervas para cuidar da saúde, e, inclusive, são elas responsáveis pela criação dos grandes mercados. A gente tem o Exu Bará do mercado em Porto Alegre, e em Florianópolis temos todos os mercados com uma concentração grande de cultos, de materiais e de cultos afro-brasileiros, porque, na verdade, toda a parte de economia informal, de venda na rua, vem das mulheres negras, das mulheres periféricas, dos grupos, das ganhadeiras que inventavam seus balangandãs e medidas do Bonfim, enfim. É muito importante que a gente veja que o estímulo que o Fundo Elas dá para os diferentes grupos propicia essa criatividade, porque faz parte do nosso pensamento, da nossa história, construir, desenvolver, produzir no espaço em que a gente vive. Então, não há dúvida que o grande diálogo que o presidente Vargas teve no Rio de Janeiro com as baianas vai fazer com que a gente ganhasse até um espaço chamado Tabuleiro da Baiana, né? E que as baianas do Acarajé tivessem licença especial para vender os seus quitutes e tivessem lojas e tivessem meios e modos de se desenvolver e de crescer. O Fundo Elas ajuda muito nesse sentido, na medida em que, oficialmente, todas as iniciativas de mulheres negras e periféricas é sempre muito pouco aceito pelos governos, pelo Estado, pelas prefeituras. Então, parabéns ao Fundo Elas por esse tipo de atuação, e eu me sinto muito orgulhosa de estar participando deste grupo. São só sorrisos. Muito obrigada, Helena Teodoro. Bom, então agora nós chegamos ao fim
Vou dar só aquelas palavrinhas finais para cada um dos nossos convidados. Eu queria destacar a importância da gente manter um espaço de diálogo aberto, né, sobre confiança e solidariedade na filantropia, não é? A expansão de um apoio institucional aos grupos, ela tem que ser discutida nesse âmbito também, dos atores que atuam no campo da filantropia. A desburocratização das relações e a possibilidade de sempre repensarmos nosso lugar como financiadores, não é? Acho que é saudável manter esse espaço aberto de diálogo. Quero convidar todo mundo que já está conosco e quem ainda não conseguiu para nos acompanhar nas mídias sociais. Os links estão aí, eu acho, no YouTube. Parece que tem uma pergunta de último momento. Não vai dar para responder, mas eu quero mandar um beijo enorme para a mãe Nilce, que também está... Olha, ela pergunta sobre os desafios e as perspectivas do Fundo Elas no pós-pandemia, né? Não sei se eu posso. A gente pode contar, Amália, sobre o nosso plano? Ou a gente não pode ainda? Conta. Vou contar. Então, é o seguinte, o Fundo Elas está estruturando e desenvolvendo um programa de apoio justamente para o apoio às mulheres, justamente no período de pós-pandemia, que chama-se Emergência do Futuro. Emergência do Futuro, uma inspiração que nós tivemos ao pensar que, nesse momento, a gente está conseguindo mobilizar muito apoio com esse apelo de ser emergencial, né? Apoio nessa energia, né? Da emergência do agora, e o brasileiro e as brasileiras são muito solidários nesse momento. Mas a gente sabe muito bem que a devastação trazida pelo Covid-19, não só no âmbito da saúde, mas no âmbito da economia, da sociedade como um todo, é muito forte. E a emergência permanece, não é? Os cenários de desigualdade, os cenários de escassez de recursos, escassez de políticas públicas, eles permanecem. Então, a emergência continua, por isso que a gente chama esse nosso novo programa de Emergência do Futuro. E a gente pensa que esse programa tem que ter pelo menos 2 dimensões de apoio aos movimentos sociais liderados por mulheres no Brasil. A primeira dimensão é um pouco do que trouxe a Ana Valéria. Se não tem movimentos sociais, não temos direitos. Então, a primeira dimensão é justamente essa, de reconstrução do nosso legado de direitos e políticas públicas, não só no âmbito federal, mas no âmbito dos municípios. Muitos serviços públicos, políticas públicas de proteção à mulher vítima de violência, de saúde da mulher, estão fechados, foram reduzidos, não é? Então, há necessidade de investimento nessa área para a gente reformular esse campo do legado dos direitos no Brasil. A outra dimensão do programa Emergência do Futuro é justamente essa que a doutora Helena Teodoro trouxe da economia, né? Da economia pelas mãos das mulheres. Nós temos, então, essa outra parte que tem o objetivo de estimular, de fortalecer as iniciativas de empreendedorismo, de geração de renda das mulheres brasileiras que estão por aí. Então, essa é a novidade, primeira mão, né? Que estamos dando essa notícia aí, graças à pergunta de Mãe Nilce. Bom, agora, então, eu vou chamar a rodada de falas de encerramento, seriam 2 minutinhos, né? Peço brevidade. Vou começar por quem
Então, vou começar pela Isadora, depois Ana Valéria, Beatriz, Átila e Helena, não é? Então, por favor, Isadora, a palavra é sua. Então, só queria agradecer pelo espaço, pelo momento, por essa troca, né, que a gente está tendo nesse momento, inclusive poder mostrar o quanto nós andamos, né? Eu lembro agora de uma frase do Martin Luther King, que ele falou que não somos o que deveríamos ser, não somos o que iremos ser, mas, graças a Deus, nós não somos mais o que éramos. E seguramente aqui, por nós, mulheres, por essa organização de mulheres que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e após esse processo de confiança, nós entramos num caminho de crescimento, né, tão grande que realmente nós não somos mais o que éramos, né? Então, essa mensagem que eu quero deixar aqui, e mais uma vez agradecer, vida longa ao Fundo Elas, parabéns, gente, tá tudo lindo, obrigada. Obrigada, Isadora. A palavra está com você, Ana Valéria. Eu também queria agradecer ao Fundo Elas pela oportunidade, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Queria agradecer a todas as demais colegas e as pessoas que tiveram aqui falando e dando a sua contribuição e enriquecendo esse debate. Eu acho que a gente está aqui bastante fortalecido. E acho que dizer para o Fundo Elas que, além de parabenizar pela iniciativa do edital, dizer que eu acho que um edital como esse e um debate como esse contribui para aquilo que vem sendo, acho que uma luta do Fundo Elas, parte da sua missão, parte da nossa missão enquanto fundos, membros da rede de fundos para a justiça social, de tentar pautar, né, essa forma diferente de fazer filantropia, essa forma sensível de dialogar com o campo, construindo confiança em relação ao campo e em relação àqueles que apoiam as nossas atividades no campo. Eu acho que um debate como esse, o trabalho que vocês estão fazendo, a novidade que vocês trouxeram hoje, colabora e contribui muitíssimo, dando passos na direção de trazer inovação, trazer novas ideias e inspirar o campo da filantropia para que outras instituições trilhem caminhos semelhantes a esse, que é o que a gente precisa. A gente precisa de transformar esse trabalho do Fundo Elas, do Fundo Brasil, de ganhar escala para isso, para a gente ter um impacto muito maior e transformar a situação de desigualdade no país. Era isso. Parabéns e muito obrigada. Muito obrigada. Eu passo a palavra para você, Beatriz Bracher. Eu estou com dificuldade de iniciar o vídeo, só estou conseguindo o som. Vamos ver. Agora foi. Bom, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de conhecer mais o Fundo Elas e conhecer outras pessoas também que eu não conhecia, todas com trabalhos muito legais, muito mesmo. Para mim é importante conhecer. E dizer como eu fiquei impressionada com a fala da Isadora. E que me fez ver o acerto que é apoiar o Fundo Elas, estar do lado e acreditar e querer apoiar mais e sempre. Acho que me impressionou mais na fala da Isadora não foi nem o resultado do dinheiro, mas foi quando ela narrou de que, quando elas estavam lá pensando o que fazer, alguém no fundo ela chegou e falou assim, a gente confia em vocês. E ela fez, ufa, acho que esse ufa, que é o mais que me impressionou, porque acho que isso já é metade do apoio, ou sei lá, tem o apoio que você dá em dinheiro e tem o apoio de dizer você é capaz, você vai fazer
melhor do que qualquer um aqui, melhor do que nós faríamos. E então, parabéns, Fundo Elas, também por isso. Obrigada, Beatriz, obrigada. Agora eu passo, então, a palavra para o Átila. Oi, pronto, como eu consegui. Eu acho que eu também não tenho muito a dizer, a não ser agradecer novamente e o privilégio de poder estar nesse momento, nesses 20 anos com vocês, e talvez sublinhar, né, que celebrar 20 anos do Elas, né, é também, e talvez principalmente, celebrar muitas trajetórias, né, muitas trajetórias de vida, muitas trajetórias de luta de mulheres a quem devemos tantos nas conquistas e nos avanços que logramos nesses anos todos, em direção a maior igualdade, mais justiça social, na luta contra o racismo e na luta pela democracia. Acho que a gente não pode perder a perspectiva de que essa luta é uma luta coletiva e ela se constrói ao longo do tempo com justamente a participação de coletivos e pessoas, né, e indivíduos e mulheres como Amália, né, como Nilceia Freire, como Sueli Carneiro, como Luísa Bairros, né, como Conceição Evaristo, Mãe Beata, Marielle Franco e tantas outras, né? E aí, nesse momento, e olhando para elas, e olhando para o portfólio de apoios que ela faz, eu fico bastante esperançoso, porque eu vejo também a chegada de uma geração de mulheres jovens, de um universo enorme de lugares, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres que chegam para reivindicar o seu lugar, a sua voz e o seu papel na construção de um mundo que vale a pena ser vivido. Então, sobretudo no momento como o que a gente vive hoje, em que parece que as forças de tudo que o Brasil tem de pior, do ponto de vista da violência, do racismo e do machismo, parece que emerge para se afirmar como movimento e como força, mais do que nunca o papel do Elas, de tudo que o Elas acredita, é fundamental. Então, muito obrigado e feliz aniversário. Muito obrigada, Átila, palavras lindas. Eu passo, então, a palavra agora à Helena Teodoro. Eu queria agradecer ao Elas a alegria de estar dando esse mergulho profundo num mar de felicidade por pertencer a esse grupo, numa afinação perfeita, como se fosse um violão bem tocado, no sentido de entender que não me sinto aprisionada quando estou com vocês, quando a gente cria no aqui e no agora um espaço tão alegre e livre para pensar, para se encontrar, para trocar. Muito obrigada pelas asas que o Fundo Elas nos dá de encontro, de afago e de afeto. Obrigada a vocês todas. Beijos no coração, meus beijafros. Muito obrigada, Helena Teodoro. Quero chamar, então, a Amália Fischer para a gente fazer um encerramento desse momento tão lindo, tão emocionante. Já agradeço aqui as nossas tradutoras de Libras, a Gabriela Matos e a Cíntia Jesus. Muito obrigada por nos acompanharem e fazer essa conversa chegar muito mais longe. Amália. Bom, e agradecer a todas e todos pelas belas palavras e pelos reconhecimentos a nosso trabalho, reconhecimento também às mulheres que vieram antes que nós e aquelas que estão chegando depois de nós, como falou o Átila também. E espero que este seja o primeiro live de muitos. Nós íamos a comemorar este ano, mas a pandemia não deixou. O ano que vem, com certeza, vamos comemorar e
Posso falar, Cacá, como se vai chamar? Sim! Tá bom. 20 mais 1. Assim que acabar a pandemia, o Fundo Elas vai a comemorar como se deve em um país que gosta de festa. Nós faremos uma grande festa. Este só é o começo. E é um começo muito amoroso e muito afetuoso da parte de quem nos está vendo, nos está ouvindo, e da parte de todos vocês que aceitaram participar neste começo de comemorações. E muito, muito, muito obrigado. Chegou aqui também um comentário da Nilza Iraci, de Gueledés. Um beijão, Nilza. Da importância da gente compilar as experiências, né, particularmente em relação à pandemia, para a gente poder trocar informações e experiências num processo de colaboração, para a gente entender melhor aí como que as mulheres estão respondendo e responderam à pandemia. A gente está fazendo um investimento, viu, Nilza, para fazer essa compilação, enfim, para ter esses dados trabalhados para ampliar e melhorar o nosso trabalho, e com certeza a gente vai chamar o Gueledés para compartilhar conosco, porque é isso, o Fundo Elas chega onde chegou nesses 20 anos, justamente porque a gente trabalha sempre em parceria, em aliança, de mãos dadas, crescendo com outras organizações, como o Fundo Brasil, como o Gueledés, como a Associação Aradudu, como tantas outras que estiveram compartilhando conosco aqui o espaço e que fazem parte de uma história de 20 anos, de centenas e centenas de grupos e organizações liderados por mulheres que foram apoiados nesse período, né? Cada uma dessas centenas de organizações certamente é uma célula, né, do Fundo Elas. Eu agradeço o tempo de vocês. A gente extrapolou só um pouquinho, então desculpa pelo tempo excedido. Muito obrigada a todos, muito obrigada às convidadas, muito obrigada a quem nos assistiu, muito obrigada a todo mundo. E é muito bom estar nesses 20 anos com vocês. A gente se vê. Tchau, gente. Tchau.